Boa noite, gente, tudo bem? Eu me chamo Danilo, eu tenho 22 anos de idade. Eu vim aqui compartilhar um pouco com vocês da minha história de vida e do que Deus já fez por mim. Bom, gente, para começar contando esse testemunho, eu tenho que falar sobre minha mãe. Eu não conheci minha mãe, e eu creio que há um propósito de Deus nisso. A minha mãe acabou morrendo após o meu parto por complicações. Ela tinha uma doença e essa doença acabou consumindo ela e ela acabou falecendo. Desde então meu pai acabou ficando com a nossa guarda legal. Sim, nossa guarda legal, porque eu tenho uma irmã gêmea. Daniela é a coisa mais linda e a pessoa que eu mais amo nesse mundo. E, e aí nosso pai acabou criando a gente, ficando com a gente durante um tempo, desculpa, mas acabou não conseguindo cuidar, né? Porque meu pai tinha um problema com álcool. Ele ainda tem, mas tem superado esse problema. É, pelo problema dele com o álcool, ele não tinha possibilidade alguma de cuidar, né? Porque ele era fundado no álcool, literalmente. Então a gente foi em abrigo, também conhecido como orfanato. Eu cresci em 3 abrigos a minha vida toda. Do 0 aos 5, dos 5 aos 10 e dos 10 aos 16. Eu vou focar aqui no segundo e terceiro abrigo. No segundo abrigo, eu digo que eu perdi bastante tempo, bastante minha infância, porque aconteceram muitas coisas, sabe? Durante a minha vida. Mas teve momentos sim bons e esses momentos que eu levo comigo, os momentos bons, porque é eles que me impulsiona a seguir em frente. No terceiro abrigo, que é o abrigo do Livro para Adorar, do Gênero eu acabei conhecendo a Deus. Eu cheguei nesse abrigo todo machucado, ferido emocionalmente e espiritualmente. Se é que pode dizer que eu tinha uma espiritualidade, porque eu acho que eu não tinha nada. E quando eu cheguei eu estava todo machucado. Mas lá eu pude conhecer um pouco do amor de Deus, do quanto Ele nos ama, né? Que nem diz em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não, naquele crê não, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu criei naquela verdade e me apeguei a Deus, né? Ahn, Depois eu saí desse abrigo e quando eu preciso dizer que quando você está em abrigo e você sai para uma outra realidade que é o após o abrigo, essa transição, você tem eu pelo menos tive um choque de realidade, porque no abrigo eu tinha tudo em mãos, tudo era fácil, eu tinha tudo, nada me faltava. Quando eu fui é, sair do abrigo e eu fui viver o mundo mesmo de fato, eu vi como o mundo é doloroso, como o mundo é pancada. É pancada após pancada, né? É soco após soco, digamos assim, né? Que o mundo nos dá. Mas eu acho que o segredo é você ser maior que tudo isso. E como ser maior? Se apegando às coisas boas, tendo o olhar de vencedor. Teve um momento da minha vida que eu entrei em depressão e foi um momento muito, muito, muito difícil para mim, mas eu tive pessoas que me ajudaram a vencer. E isso me ajudaram a me levantar e eu sou grato a essas pessoas, né? Mas o maior aprendizado que eu tive com a minha vida toda foi que você é capaz, sim, do que você quiser, né? As pessoas sempre colocavam um peso, tipo, ele não vai conseguir, ele não vai chegar tão longe e hoje eu tô aqui, né? Eu tenho independência, tenho trabalho e isso graças a Deus, né? Eu sou muito grato pelo amor de Deus, né? Se não fosse o amor de Deus por mim, eu acho que eu nada seria. E tem um texto que resume esse imenso amor de Deus por mim, que eu amo muito, e que eu fiz. Eu achei que ficaria um pouco nervoso, então eu acabei colocando esse texto no papel. Então eu vou ler para vocês esse texto. Eu não coloquei tema, mas eu espero que vocês gostem. Me falaram de você durante minha vida toda. Apontavam de um lado para o outro, berrando o que você gostava ou não. Me pegaram você tão medonho, tão insensível e condenador. Eu tinha medo de você, e não era pouco. Você me parecia tão abstrato, tão distante, tão sei lá. Eu tinha me tornado um deles. Reproduzia o que me dizia, criava medo em outras pessoas, assim como tinha criado em mim também. Então, eu que julgava te conhecer, realmente te conheci. Eu que gritava que sabia tanto quem você era, percebi que tudo que eu julgava saber estava errado. Você é real. Você é tão bom. Você não é um conjunto de regras como as pessoas costumam dizer, nem muito menos um Deus distante e frio. Então, eu passei a conhecer você não mais pelo que me diziam. Você veio e se apresentou a mim.
Eu passei então a te conhecer de uma forma totalmente diferente. Não mais pelo que eu ouvia falar, mas pelo que comecei a viver. Lembro do dia que eu te conheci verdadeiramente. Eu estava com tanto medo do que você seria de fato, porque quando eu pensava em você, a única coisa que eu sentia era incerteza e dúvida. Mas de fato, quando você veio e se apresentou a mim, eu entendi que você não era nada disso, e sim, é um pai loucamente apaixonado pelos seus filhos. E que bacana foi saber isso. É, que bacana foi saber que eu era amado por você, que eu não precisaria de mais de modo algum sentir medo do que você era, que tudo que eu precisava era apenas do teu toque, do teu abraço, de pai, de amigo. Hoje tenho certeza de uma coisa, você é bem mais do que eu posso dizer. Você é perfeito em tudo o que faz, em ti não falha alguma. Por isso eu posso dizer, obrigado por ter se chegado a mim. Obrigado por fazer entender que você não é condenação. Obrigado por fazer entender que, na verdade, você é o próprio amor. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é: creia em Deus. Confie nele. Eu sei que a gente tem vivido momentos difíceis, mas nada disso é maior que Deus. Nada disso é maior que Deus, que o amor de Deus pela sua vida. Deus te ama de uma forma exagerada e muito, 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 muito grande. Apenas confie nisso e descanse nele. Tchau, gente.